Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês de casa que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês estão preparados para mais uma aula de matemática? Então acompanhem comigo. Vamos ver o que nós temos aqui para a aula de hoje. Vamos estudar propriedades dos triângulos. Nós já estamos estudando esses triângulos, exatamente. Vamos dar continuidade. O que nós estudamos em aula anterior? Vamos recordar. Nós estudamos situações, problemas com semelhança de triângulos. Vimos os casos de semelhança lado, 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 ângulo, lado, ângulo. Você se recorda? Ah, que bom! Assim você poderá continuar com o assunto com mais tranquilidade. Veja bem aqui, eu trouxe esta imagem para a gente recordar. Nós trabalhamos aqui a questão do ângulo, a questão do lado. Trabalhando a proporção dos ângulos e dos lados, nós até poderíamos descobrir medidas que estavam desconhecidas. Você se recorda? Que bom! Vou dar então continuidade à nossa aula. O que vamos trabalhar? Vamos trabalhar propriedades dos triângulos. Venha comigo, acompanhe, tenho certeza que você vai conseguir compreender todo o conteúdo. Eu trouxe inicialmente o triângulo isósceles. Você sabe qual é o triângulo isósceles? Quais são as características, propriedades que esse triângulo possui? Veja bem, observe aqui a imagem. Triângulo isósceles é aquele que possui duas medidas de mesmo tamanho e uma medida diferente. Mas será que é só essa propriedade? Que ele tendo essas medidas nos traz outras informações? Observe com atenção. Se olhar aqui os ângulos formados por esse triângulo, você vai perceber que ele também tem dois ângulos congruentes. Isso mesmo, que esses ângulos da base são congruentes e o terceiro ângulo é que é diferente. Então veja aqui, quais são as propriedades dos triângulos isósceles. Eles têm dois lados iguais, estes dois lados são iguais. Eles têm uma base diferente, com essa terceira medida aqui diferente. Ele tem ângulos da base congruente. Estes dois ângulos que estão formando a base, eles têm a mesma medida. E quando nós sabemos dessa informação, a gente pode descobrir valores que estiverem ocultos, que estiverem desconhecidos. Então, precisa muito guardar essas informações aí na memória. Tudo bem? Tranquilo? Então, continue aqui. O ângulo do vértice. Nós temos aqui um ângulo do vértice diferente dos ângulos da base. Ele é aquele que tem a medida diferente. Uma outra informação que a gente precisa já saber, nos recordar, é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Esta informação nós já temos que tê-la. Por quê? Se eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, eu vou saber descobrir as medidas faltosas do triângulo. Ok? Principalmente a gente conhecendo agora as propriedades do triângulo isósceles. Próximo triângulo? Vamos aqui agora, mais essa propriedade do triângulo, trabalhando agora as sevianas. Observe, em todo triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincidem. Vamos compreender isso melhor. Temos aqui então um triângulo isósceles. Por que que ele é isósceles? Ele tem dois lados congruentes de mesma medida e um terceiro lado aqui, a base de medida diferente. Nós já sabemos que esses ângulos da base são congruentes, têm a mesma medida. E o que está sendo dito ali nessa primeira propriedade do triângulo isósceles? Que a sua mediana seria
esse segmento aqui que corta a base ao meio, cortou a base ao meio, se a base toda aqui, né, tem 12 centímetros do B até o C, eu sei que do B até esse ponto aqui, vamos chamar ele de D, eu teria 6, porque a mediana cortou ao meio. A altura também. A altura, ela faz uma interseção com a base de 90 graus. Ela é perpendicular à base, formando ângulos de 90 graus. E se você se recorda dessa outra seviana, que é a bissetriz, você sabe que ela corta o ângulo ao meio. Se eu dissesse para você que aqui tem 50 graus, o ângulo A tem 50 graus, nós temos como propriedade, através da bissetriz, saber que cada metade vale 25. Tudo bem? Compreendido? Então, vou seguir aqui, vou trazer a segunda propriedade para vocês. A segunda propriedade diz o seguinte, que em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Já falei isso para vocês, né? Estou repetindo. Você tem aqui o triângulo ABC. A base está aqui. Os lados que são congruentes estão aqui, os lados de mesma medida. E esses ângulos da base são congruentes. É esta propriedade que está sendo dita. Tudo bem? Então, bora para frente. Vou trazer agora para vocês o triângulo equilátero. Separa essa palavra aí, pessoal. Equilátero. Bem simples, né? Equi significa igual e látero vem de lado, então lados iguais. Costuma-se ver aí a nomenclatura de até equiângulo, porque tem também os mesmos ângulos, tudo bem? Mas equilátero, vamos ver. O próprio nome diz e a gente já vai por esse conceito. Equilátero é porque possui lados iguais, lados de mesma medida. Vamos ver? 3 lados iguais, 3 ângulos congruentes. Isso mesmo, possui 3 ângulos de mesma medida. Então, faça a conta aí. Se a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, quanto vale cada ângulo, sabendo que eles são congruentes? Não é simplesmente a gente dividir 180 por 3? Sabendo, então, que cada ângulo aqui mede 60 graus. Entendido? Com certeza? Então, vou continuar. Trouxe para vocês uma demonstração. Isso mesmo, fazendo assim um fechamento dessa ideia, que você aí fique seguro destas informações. Eu trouxe aqui um triângulo, o triângulo ABC, e ele pede para a gente comparar. Nós temos o triângulo ABM e o ACM, 2 triângulos dentro de um outro triângulo que é o ABC. O que está dizendo para a gente? Tem aqui uma mediana, e você já sabe o que a mediana faz. A mediana, ela cortou a base ao meio, ela também coincide com a altura, você tem aqui ângulo de 90 graus formado com a base, ela dividiu o ângulo aqui ao meio porque ela coincide com a bissetriz, não é verdade? Está dizendo aqui para a gente que o triângulo, que o lado AB, ele é congruente com o lado AC. Nós já sabemos disso, não é verdade? Que o BM, onde nós temos o BM aqui, ó, essa metade da base BM é congruente com o MC. E é o ponto médio, o M é o ponto médio, está cortando a base ao meio. Que o AM é congruente ao AM porque nós temos um lado comum, congruente em relação aos 2 triângulos formados. E aí você tem aquele caso de semelhança, lado, lado, lado. Você observa que por esse caso, esses 2 triângulos que foram formados aqui, eles são congruentes. O ABC, né, é congruente com quem? É congruente com o ACM.
e também congruente com o ABM. Tem os mesmos valores, as mesmas medidas. E assim a gente conclui que o ângulo B é igual ao ângulo C, que nós já sabemos em relação às propriedades do triângulo, que os ângulos da base são iguais, são congruentes, têm a mesma medida. Tudo bem? Compreendido? Vamos seguir aqui. Trouxe também para vocês uma outra demonstração. Traçamos a mediana agora a partir do B. Então, não foi traçada a partir do A, foi traçada a partir do B. Continua com a ideia. A mediana faz o quê? Ela corta a base ao meio, ela divide a base ao meio. Ela também faz aqui o papel de quem? O papel daquela que divide o ângulo ao meio. Dividir o ângulo ao meio é a bissetriz, não é verdade? Você se recorda? Está dizendo para a gente comparar, vamos comparar os triângulos. Nós temos BAM e nós temos o triângulo BMC ou CM, né? A gente costuma falar na ordem alfabética. O lado BA é congruente com o lado BC. Tem as mesmas medidas. Aqui você tem o lado AM é também congruente com o MC. Sim, né? M''C. Porque você sabe que aqui nós temos o ponto médio. Você tem aqui que o BM é congruente com o BM em relação aos dois triângulos formados, o lado comum. E pelos casos de congruência novamente, lado, nós vamos ter aí que esse triângulo BAM, ele é congruente com o BCM. E novamente a gente conclui que o ângulo A é igual ao ângulo C. Tudo bem? Sim? Então vamos continuar. Eu trouxe agora para a gente o praticando. Se nós temos todas essas informações em relação aos triângulos, principalmente aqui os que foram ditos isósceles e equilátero, agora a gente consegue descobrir valores faltosos. Vamos praticar um pouco? Você já está com seu material? Em um triângulo isósceles, um dos ângulos mede 106 graus. Quanto medem os outros dois ângulos desse triângulo? Nós nem precisamos ter a imagem. Mas se você quiser desenhar, excelente, porque você tem uma ideia melhor da situação. Então desenhe, mesmo que seja um esboço, não precisa ser aquele desenho perfeito. Tudo bem? Vamos aqui, vou desenhar para vocês. Eu tenho um triângulo isósceles. Então faz de conta que esse é o meu triângulo isósceles. Vou dizer para vocês que esses dois lados são os congruentes e esse terceiro aqui é a base. Disse para nós que um ângulo mede 108. 108, acredito que não possa ser esses dois menores. Concordam comigo? Seria o ângulo obtuso do nosso triângulo isósceles. Aqui nós temos 108 graus. Qual a informação importante que nós temos? Aliás, não só uma, duas. Nós sabemos que a soma desses três ângulos internos tem que dar quanto? Tem que dar 180 graus. E qual a outra informação importante que nós vimos aqui nessa aula? Que os ângulos da base são iguais. Ficou fácil? Muito fácil, não é? Se eu sei que este ângulo aqui é igual a este ângulo, basta eu fazer o quê? Qual o cálculo? Eu vou pegar 180, retirar o que eu já tenho, 108, vamos sobrar com quanto? Vamos sobrar com 72 graus. Esses 72 pertencem a quem? A dois ângulos, e a dois ângulos que são iguais. Por eles serem iguais, congruentes, eu vou fazer o que com 72? Vamos dividir por 2, e você aí de casa sabe fazer essa divisão, nós temos o valor de 36 graus. Significa que os ângulos formados aqui pela base é o valor de 36, cada um deles.
Se nós somarmos todas essas medidas, vamos ter 180 graus. Compreendido? Você de casa conseguiu? Então, vou para o próximo. Na figura, a representação do triângulo ABC, que é isósceles, né, já nos informou, com os lados AB e BC congruentes, calcule as medidas x e y indicadas na figura. Vamos lá. É fácil? Super fácil, Fabiana, principalmente se eu tiver conseguido assimilar aquelas informações. Disse pra gente que ele é isósceles e disse que o lado AB e o lado AC são congruentes. Quem que é a base? A base é esta daqui, a AC é a base. Se a AC é a base, o que a gente sabe sobre os ângulos da base? Nós sabemos o quê? Que os seus ângulos são congruentes. Se eu tenho um ângulo de 67 aqui na base, significa para gente que o x também vale quanto? O mesmo valor, 67 graus. E o nosso y, quanto que ele vale? Agora nós temos que ter aquela informação, que a soma dos ângulos internos é 180. Para descobrir y, o que nós vamos fazer? Pegar 180 e retirar os dois da base que nós já temos. 67 com mais 67, nós temos 134, não é verdade? 134, confere? Vamos subtrair. 67 com 67, você, acredito que faça essa conta com facilidade. Daí descobrimos que o y vale quanto? 134 para 180, eu tenho quanto? 6, 46? Excelente, muito bem. 46 graus é a medida do nosso ângulo y. Alguma dúvida? Não? Então, bora aqui para mais. Trouxe para vocês, acredito ser o nosso último desafio de hoje, hein? Na figura, mostra dois trechos de 600 quilômetros cada um, né? Essa linha aqui, ó. AB e ABC, percorridos por um avião. Qual é o valor de x, medida do ângulo BCA? Então, pediu para a gente, qual que é a medida aqui desse ângulo BCA? O x. Bem simples, se ele disse para a gente que aqui, de A até B, essa linha cheia tem 600 quilômetros, esta outra linha cheia também tem 600 quilômetros, o que será que nos disse essa informação? Para falar sobre o quê? Que esta figura formou um triângulo isósceles, não é verdade? Se é um triângulo isósceles, se esses dois lados têm a mesma medida, o nosso x ali é um ângulo da base. Se é um ângulo da base, o outro ângulo aqui que está formado pelo CAB é igual. Vamos fazer qual cálculo? Muito bem. Vamos pegar o total, vamos tirar o que nós já temos, que é 135. Vai sobrar quanto? Vai sobrar para a gente 45 graus. E esses 45 graus pertencem a quem? Aos dois ângulos que nós temos da base. Vamos ter que fazer o quê? Dividir por 2. Dividindo por 2, nós sabemos que vai dar um número decimal, verdade? 45 dividido por 2, você de casa aí já deve ter feito esse cálculo. Nós temos 22 graus e meio. Tudo bem? Certinho? Você entendeu? Conseguiu fazer? Fico muito feliz. Assim eu posso terminar a nossa aula de hoje e recordar o que a gente estudou. Nós vimos as propriedades dos triângulos, basicamente do triângulo isósceles e do triângulo equilátero. Eu espero que você tenha compreendido. Vou terminar a minha aula te garantindo que a gente ainda vai ver muito sobre esse assunto. Eu deixo aqui o meu abraço, desejo a todos bons estudos, até a próxima!